Canto 21. Dante e Virgílio procuram passar a plataforma que conduz ao sexto recinto. Falam com o poeta Estácio, que lhes explica a razão do abalo ocorrido na montanha, entre outras coisas. A sede que só pode ser saciada pela água cuja graça implorou a samaritana atormentava-me, e o dó pelo que via, embora sabendo justo tal castigo, punha urgência em meus passos pela estrada difícil. E eis que, tal como, segundo descreveu São Lucas na Sagrada Escritura, Jesus apareceu a dois caminhantes, surgiu-nos uma sombra. De trás de nós viera e, andando, contemplava a turba jacente. Não havíamos reparado nela até que falou: Deus vos dê a paz. Voltamo-nos e Virgílio, com gesto amigo, respondeu à saudação: no bem-aventurado sítio dos eleitos sejas posto pela mesma Santa Corte que a mim relega ao exílio eterno. Como avançais? Respondeu, perguntando, com animoso passo, se sois espíritos que lá acima Deus não deseja. Quem vos guia por estas plagas? Meu guia tornou: se atentares para os sinais que este traz na fronte, aí impressos pelo devido anjo, perceberás que a ele está reservado entrar no reino dos eleitos. Mas, como aquela que dia e noite fia não lhe tem ainda consumido a estriga que Cloto consigna a cada mortal nascituro, não teria podido, por si só, ascender até aqui essa alma que é tua e minha irmã, embora não veja ela as coisas conforme as vemos com os nossos olhos de mortos. Fui tirado do limiar do inferno, para guiá-lo. E isso vou fazendo dentro das medidas do entendimento humano. Mas, ora, dize-me, se sabes, por que há pouco tremeu a montanha quando do pico à base ecoou da multidão um clamor pungido? Tal pergunta correspondia tão verdadeiramente ao meu desejo que, ouvindo-a formulada, logo me veio a esperança de ver diminuída a grande sede. A sombra principiou, não foi por razão incomum nem houve, com isso, quebra na harmonia reinante. Alterações aqui não são possíveis. Aquele que fez o céu e é o céu, toda ordem e disposição se deve. Jamais saraiva ou chuva, orvalho, neve ou bruma chegam acima dos 3 estreitos degraus da anteporta. Nuvens não se veem, nem tênues nem compactas, relâmpagos não fuzilam, nem se estende o efêmero colorido da filha de Talmante o qual, oposto ao sol, fulge diferentes sítios. Nem o seco vapor excede, aqui, na sua subida, aqueles 3 degraus onde o vigário de Pedro pousa as plantas. Treme a montanha, talvez, embaixo, em suas bases, por força de ventos ocultos sob a terra, não sei por quais prodígios. Aqui acima, contudo, jamais é meu, por terremoto. Treme, sim, quando alguma alma, sentindo-se afinal purificada, move-se rumo do céu, saudada por festivo e forte clamor. De que está ao fim purificada é prova bastante o poder alçar-se, sentindo livres os movimentos da subida, fruindo com isso a maior alegria. Tal desejo sempre a animara. Os movimentos, porém, eram tolhidos pelo rigor da justiça divina, assim como na terra o ânimo para o pecado se opusera aos mandados celestes. Eu, que na espera sofri 500 e mais anos, sinto agora livres os passos na direção do céu. Essa, pois, a causa do terremoto e das vozes dos santos espíritos aqui conglomerados, rendendo por todo o monte altos louvores, cada uma dessas almas rogando para que em breve seja também chamada. Assim falou, e meu prazer ao ouvi-lo foi indescritível. O sábio guia, por sua vez, disse: agora entendo a rede que vos detém neste páramo, como se desfazem os laços que vos tolhem a liberdade, como ocorrem os tremores do monte porque levantais, em coro, o cântico do glória. Ora, dize-me quem foste, se te apraz fazê-lo, e por quais motivos durante séculos jazeste à espera. Possam as tuas palavras trazer resposta ao que pergunto. Quando Tito, com a ajuda do sumo rei, vingou as feridas por onde verteu aquele sangue vendido por Judas, eu estava entre os vivos, principiou o espírito. Saudavam-me com o nome que mais alto soa, poeta. Era assaz famoso, mas não conhecia a fé. Tão altaneiro foi o som dos meus versos, que de Tolosa fui chamado a Roma, onde ganhei coroas de mirto. Meu nome, Estácio, ainda soa no mundo. Cantei Tebas e cantava o grande Aquiles, porém a morte convocou-me com a tarefa em meio. Foram sementes do meu ardor poético essas centelhas escaldantes, quais divinas chamas a inspirar mais de 1000 outros poetas, os versos da Eneida, mãe verais, nutriz de meu estro. E para no mundo terreno existir ao tempo em que viveu Virgílio, passaria com satisfação um ano além do que os que tenho de cumprir. Isto ouvindo, Virgílio voltou-se para mim dizendo, embora sem falar: Cala-te.
Mas nem sobre todos os esforços a vontade logra a vitória. O riso e o pranto, a paixão obedecendo, vencem toda a vontade, ainda mais forte, pois o dissimular é arte tanto mais difícil quanto mais verdadeira seja a pessoa dissimulante. Não ocultei, pois, um sorriso malicioso. Percebendo-o, a sombra calou-se, fitando-me nos olhos, sítio onde o sentimento mais se identifica, exclamou, que leves a bom termo forte empenho a que te propuseste. Mas dize-me a causa do riso que ainda agora denunciou-se em teu semblante. Entre dois empenhos estava eu posto, um me impunha calar, o outro me rogava o falar. Angustiado, suspirei. Compreendendo-me, o mestre socorreu-me, nada impede que fales. Revela a verdade pela qual ele tão exigente clama. Comecei, se meu riso, ó nobre espírito, causou-te maravilha, maior será teu pasmo com o que te revelo agora. Este que guia os meus passos para o alto é o mesmo Virgílio no qual auriste inspiração para cantar os feitos dos homens e dos deuses. Se outra causa ao meu riso atribuíste, retifica-a. O motivo exato está nas palavras que a seu respeito disseste. Já, Estácio, se inclinava para abraçar as pernas do meu guia, mas este o impediu, bradando, irmão, tal não intentes, pois és sombra o que de mim vês. É. O outro, erguendo-se, bem podes medir o profundo respeito que a ti eu voto pelo engano ora cometido de querer, vaidade humana, tratar sombras como se fossem matéria. Canto 22. Dante e Virgílio, juntamente com Estácio, alcançam o sexto terraço, deparando os espíritos dos que se entregaram à gula e à bebida. Já fora ultrapassado à entrada o anjo que nos encaminhara ao sexto giro, apagando-me então um dos traços da fronte. A multidão de almas sequiosas de justiça cantarobeate com a voz de Citium se havia calado. Sentia-me leve quanto jamais em tal jornada. Rápido, sem cansaço, segui os espíritos, velozes na subida, quando Virgílio começou por dizer, o amor aceso em nome da virtude, uma vez alteada a sua chama, sempre atei a outro amor. Eis que tão logo entre nós, os do limbo, foi chegado Juvenal, deu-me notícias do teu afeto por mim. Retribuí tal apreço com afeição tamanha que igual não se consagraram um aos outros entes entre si desconhecidos. É, pois, bem agradável avançar contigo nesta escalada. Mas dize, e como bom amigo perdoa se me faço exigente, pois em nome da amizade peço que raciocines e respondas, como foi possível a avareza ocupar lugar em teu ânimo voltado sempre para as coisas do espírito? Tais palavras ouvindo, Estácio primeiro riu e depois informou, qualquer pergunta que me fizeres soará aos meus ouvidos como interesse amistoso. Na verdade, muitas vezes ocorrem fatos que induzem a juízo errôneo, permanecendo oculta a sua causa verdadeira. Tua questão revela julgares que no mundo fui vítima de avareza, atendendo talvez a que estive recluso no círculo dos ávaros. Pois fica sabendo que tanto fui o contrário do avaro que essa demasia veio a ser punida com um tempo igual a milhares de meses. E estaria incluído para sempre entre os danados do inferno, não houvesse, em vida, encontrado cura ao ler os versos em que assim apostrofas aos viventes, a que excessos impeles os mortais, ó maldita fome de ouro. Percebi que o muito abrir os dedos leva a prejudicar as mãos, e com isso arrependi-me daquele e de outros pecados. Quantos hão de ressuscitar com a cabeça rapada, por não haverem em vida fugido a essa culpa, sem contrição morrendo com ela? Sabes bem que o pecado contrário a outro pecado, oposto-lhe sendo, é punido no mesmo círculo em que aquele é justamente castigado. Assim, se estive a purificar-me entre a turba que lamenta o vício da avareza foi não por haver sido avaro, mas por pródigo haver sido. Quando cantaste os feitos de armas que dupla tristeza causaram a Jocasta, disse o cantor da felicidade campesina, de Clio tomando o toque à inspiração, não me parece que já te houvesse tocado o ardor da fé. E para salvar a alma, o bem sem a fé não basta. E se assim é, qual sol, qual estrela te foi iluminar em tão sombrio viver, de modo que assim como o pescador te converteste? Respondeu aquele, primeiro tu me encaminhaste para a doce inspiração poética do Parnaso, sendo, portanto, depois de Deus, aquele a quem devo a luz do entendimento. Asterisco 1, referência ao poema Tebaida, de Estácio. Asterisco. Fizeste como aquele caminhante noturno a levar após si a lanterna, inútil para seus passos, mas que serve de farol aos outros, quando disseste, os tempos se renovam, regressam justiça e virtudes primitivas, nova progenie baixará do céu. Por ti, fui poeta, por ti, me fiz cristão.
Mas para que melhor entendas o quadro que debuxei, quero dar mais expressão às suas cores. Já estava o mundo inteiro ilustrado a respeito da verdadeira fé, espargida pelos mensageiros do eterno reino, e os teus versos mencionados prestavam-se aos novos ensinamentos. Foi por isso que, ouvindo-os, o efetivo bem eu pude reconhecer. Tão santas me pareceram as lições de tais mensageiros que, ao persegui-los Domiciano, juntei meu pranto ao deles, e enquanto vivo, ajudei-os, chegando a admirar seus costumes puros e a desprezar outras pregações. Antes mesmo de, em versos, celebrar o fero cerco posto a Tebas, já eu renascera pelo batismo, embora por medo houvesse ocultado a conversão. Pagão ainda fingi ser por longo tempo, e por isso 4 largos séculos hei padecido no quarto círculo. Merecida foi a pena. Tu, pois, a quem devo ter podido rasgar o véu que ocultava o verdadeiro bem a que ora me refiro, dize-me, de vez que na subida o tempo sobeja, onde se encontra Terêncio, nosso amigo, onde Cecílio, e Plauto, e Varro? Dize-me se estão condenados, e em qual círculo? Esses que mencionaste, e ainda Pércio, eu e muitos outros acompanhamos o grande grego, o predileto das musas, na estada no limbo, cárcere cego. Frequentemente tomamos por assunto temas do famoso Monte das Camenas, o Parnaso. Eurípides está conosco, e também Anacreonte, e Simonides, e Agatão, e muitos gregos que souberam com ramos de louro ornar a fronte. E também heroínas, entre as que cantaste, Antígone, Deífile com Argia, e Ismênia, que a tristeza não abandona, vence também, Nisifile, a que mostrou a fonte Langia, Tétis, a filha de Tirésias, e Deidamia em companhia de suas irmãs. Calaram-se os poetas, atentos a olhar em torno, vencida que fora a trilha ascendente. Para trás estavam as primeiras 4 horas do dia, juntando-se a quinta ao ardente carro solar, e no alto a acompanhando, quando meu guia exclamou, penso que para a direita devemos caminhar, andando como de costume, até atingir o topo. Com isso tomávamos por mestra a experiência, e confiadamente prosseguimos, depois que de Estácio a aprovação nos veio. À frente iam os poetas, eu, atrás, ouvindo-lhes o palestrar, que me ilustrava nos arcanos da poesia. Foi esse prazeroso diálogo interrompido pelo encontro de uma árvore em meio da estrada, carregada de pomos odorosos. Se os ramos do abeto vão decrescendo, à medida que sobem, os desta árvore, ao contrário, descendo, diminuíam. Supusemos que tal se dava para tolher qualquer subida. Do lado onde nosso caminho era impedido, cascateava da alta penedia linfa pura sobre a ramagem. Os poetas apressavam-se para a árvore quando uma voz por entre a fronde gritou, deste manjar lamentareis a falta. E logo ajuntou, Maria mais se preocupava em que houvesse a devida honra ao término das bodas que com seu próprio prazer, e por vós ora responde. As antigas romanas contentavam-se em ter a boa água por bebida, e bem andou Daniel ao desprezar manjares, ganhando em sabedoria. Os primitivos tempos, idade do ouro, fizeram que pela fome as bolotas fossem proclamadas deliciosas e a ardência da sede em néctar mudou a água ribeirinha. O Batista alimentou-se de mel e de gafanhotos no deserto, e foi grandioso, segundo o Evangelho testemunha. Canto 23. No 6º recinto, Dante e Virgílio testemunham a fome e a sede sofridas pelos gulosos, os quais se mostram esqueléticos. Dante encontra Forese Donati, seu amigo e conterrâneo. Enquanto eu examinava os verdes ramos, o que para mim foi mais que um pai bradava, filho, aviemo-nos, é preciso dar melhor emprego ao tempo concedido. Desviando o olhar da árvore, segui os poetas, em passo acelerado, atento ao que diziam, sem me fatigar com o rápido caminhar. Eis que entre prantos ouvimos o salmo Domine Labia Mea cantado por tal modo que prazer e pena igualmente me causou. Pedi, inteira-me, ó Pai, sobre as vozes que ouço. E ele, são almas, talvez, cumprindo o seu penar. Assim como piedosos peregrinos, atentos só ao caminhar, encontrando gente estranha, voltam-se para vê-la, mas logo aceleram o passo, assim em nossa direção avançava, mais rápida que nós, turba de almas silentes, devotas. Olhos enegrecidos, encovados, faces magras e pálidas, a ponto de revelarem a forma óssea. Não creio que o próprio Erisitão exibisse tal magreza quando totalmente carecido de alimentos. Eu pensava, eis a gente que perdeu Jerusalém quando Maria do Filho fez comida. Seus olhos pareciam anéis sem pedra, e quem sabe ler no rosto humano a palavra homo naqueles rostos somente veria a letra M,
Os místicos medievais diziam ter a capacidade de ler a palavra almo no rosto das pessoas. Os olhos representariam as letras U e o nariz, mais as sobrancelhas, o M asterisco. Não conhecendo o motivo que ali os prendia, jamais acreditaria que os alentasse tanto o desejo de sentir o aroma de um fruto ou enxergar o cristal de uma fonte. Maravilhado, eu perguntava pela razão última que tal magreza produzira, quando, pondo em mim o fundo recesso de suas órbitas, uma das sombras me fitou, gritando: aqui devo graça como esta? Quem seria? Eu não alcançaria a reconhecer por seu aspecto, mas a voz, sim, me deu indicação segura. Centelha de lembrança iluminou-me a memória e os demudados traços pude recompor até identificar Forese. Ah, não ponhas reparo na sarna que me descolore a pele, nem no macilento aspecto de minhas carnes, mas dize-me a verdade a teu respeito e sobre essas duas almas que te fazem escolta. Não permaneças calado, fala. Respondi: teu vulto, que chorei já morto, pena igual me dá vendo em tal estado. Mas, por Deus, enquanto eu passo meu espanto, revela-me a pena que te faz sofrer, pois costuma errar quando fala quem tem o pensamento posto em querer ouvir. E ele a mim, por vontade divina, aquela água e aquela planta que viste há pouco em mim produziram consumação tamanha. Esta turba que chorando canta, por haver-se em vida entregado à gula, ora entre fome e sede recupera o santo estado. O aroma daqueles pomos e o frescor daquela água espargida sobre a fronde em nós acendem insaciável desejo de comer e de beber. A cada volta que damos pelo círculo, reacende-se o ardor de nossa pena, e eu chamo pena o que deveria apelidar indulto. Tal desejo, que nos induz rumo da planta, tem a mesma origem daquele que fez dizer a Cristo Eli, no instante em que com seu sangue nos redimiu. E eu a ele, Forese, não se passaram ainda 5 anos desde o dia em que deixaste o mundo por melhor vida. Se a possibilidade de pecar terminou antes de que chegasse para ti a hora do arrependimento, como se explica que te encontres aqui? Na verdade, eu te supunha no antepurgatório, sítio onde a alma permanece por tempo igual àquele em que, na terra, manteve-se apartada da lei divina. Respondeu-me: foi nela, minha esposa, quem, com seu incessante pranto e continuado rogo, levou-me a expiar prontamente a pena, degustando as doces lágrimas do arrependimento. Assim, tendo em meu favor suas orações e suspiros, fui poupado ao sítio onde tanto se espera e a outros círculos destinado. Tanto a Deus é mais cara e mais dileta essa que é hoje minha viúva, e a qual muito amei em vida, quanto mais ela se esmera em obras de piedade. Pois é certo que a barbagia da Sardenha entre suas mulheres mais pudor encontra do que a outra barbagia onde a deixei. Ó irmão caríssimo, que esperas que te diga mais? Prevejo o tempo no futuro, futuro não distante em que, por lei escrita, será proibido às desavergonhadas damas florentinas persistirem na ousadia de exibir os seios. As próprias mulheres pagãs ou sarracenas acaso necessitam de disciplinas espirituais, ou de qualquer outro gênero, para andarem decentemente cobertas? Mas se essas impudicas soubessem qual castigo o céu lhes vai preparando, desde já, para uivarem de dor, teriam aberto as bocas. E se antevendo não cometo engano, tais tristezas serão provadas antes de que desponte a barba aos infantes que dormem em berço. Vamos, irmão, não mantenhas por mais tempo oculta a tua identidade. Nota que não sou o único a esperar tal revelação, mas toda esta gente, maravilhada, observa o ponto onde teu corpo, obstruindo a luz, projeta a sombra. Disse-lhe, pois, se agora te aflorasse a mente quem foste, quem fui, quem fomos ambos na vida desregrada, provarias um sofrer ainda mais agudo. Da vida terrena me trouxe até aqui o que me vai à frente, quando no céu estava plena irmã desse a quem observas. E isto dizendo, mostrei-lhe o sol. Pelo profundo das trevas guiou-me entre os verdadeiros mortos, quando ainda a carne mortal cobre-me os ossos. Vim, assistido por ele, subindo os círculos desta montanha que em vós castiga os erros do mundo. Conforme disse, acompanhar-me-á até o páramo onde de Beatriz eu vejo o semblante onde da companhia deste guia serei privado. Virgílio se chama quem assim me guia. Indiquei-o, o outro é a alma cuja salvação ainda há pouco abalou a encosta inteira. Vai, enfim, de vosso reino sendo libertado. Canto 24. Forese Donati indica a Dante algumas das almas presentes ali, no sexto terraço, e prevê o fim próximo de Corso Donati, seu irmão, chefe do Partido Negro de Florença. Exemplos de gula castigada são ainda ouvidos pelos poetas. Conversando, íamos andando rapidamente, qual navio impelido por vento rijo.
E as sombras, semelhando coisas mais do que mortas, exprimiam o espanto de me saberem vivo ao verem-me com seus olhos sem brilho. Eu, porém, continuando a discorrer, acrescentei: essa alma prefere retardar a subida a fim de conosco ir discreteando. Revela-me, se sabes, onde está Picarda e se há quem tenha sido denomeado ilustre entre as almas que curiosamente me observam. Minha irmã, da qual não sei dizer se mais formosa ou virtuosa, já no paraíso recebeu a sua coroa. Isso disse por primeiro. E ajuntou: aqui não conhecemos a proibição de nomear as pessoas, uma vez que o jejum tão longo fundamente alterou as fisionomias. Esta, e apontou com o dedo, é a alma de Bonajunta da Luca e aquela que lhe está vizinha, desfeita mais do que as outras, nasceu em Tours, da igreja foi supremo chefe e aqui vai purgando, em jejum sem fim, a gula que cultivou pelas enguias de Bolsena condimentadas com vinho branco. Muitos outros nomeou, um a um, e os nomeados todos pareciam contentes com o ser apontados. Não vi um só rosto conturbado. Notei, sim, devorados pela fome, a render em vão os dentes, o Baldindala Pila e Bonifácio, que com seu báculo regeu bastante gente. Vi Marquise de Forli, que, largo tempo de sua vida havendo dedicado ao vinho, jamais confessou aplacada a enorme sede. Mas, segundo procede o que observa a todos e por um se decide, inclinei-me para aquele de Luca, o qual, a meu ver, maior interesse por mim manifestara. Ele murmurava a palavra gentuca, ou outra mal distintamente formulada, com a boca onde mais agudo sentia o castigo de desejar e não poder comer. Disse-lhe, ó alma, que tão manifestamente desejas falar comigo. Faz com que te entenda. E tu e eu, falando, nos satisfaremos. Começou dizendo: mulher nasceu e não tem marido ainda, por cuja causa has de dizer bem da minha cidade, embora outros dela falem mal. Com essa profecia has de corrigir o erro cometido ao supor que sem nexo eu murmurava. Deste fato o futuro te há de recordar. Ora, dize-me se estou diante do autor da nova lírica que principia com este verso: mulheres, que o amor haveis posto em mente. Respondi: realmente versejo assim, segundo inspiro amor, em meu peito o sinto e o que me diz vou escrevendo. E ele, agora, ó irmão, entendo dificuldade poética encontrada por Notário, por Guittone e por mim, deixando-nos aquém do entendimento do doce novo estilo. Compreendo que vossas penas seguem de perto o amor, inspirador potente, coisa que com as nossas não sucedeu. E quem desejar com critério e profundidade ajuizar as diferenças entre a velha e a nova lírica, nenhuma diferença encontrará maior do que esta. Isso disse e, contente de o haver dito, calou-se. Quais aves que pelo inverno buscam o abrigo do cálido Nilo, umas voando em bandos, outras em fileiras, assim as almas reunidas, ao nosso redor, voltando os rostos, apressaram os passos, tornadas mais velozes pela magreza e pela fome. E qual o homem de quem as forças já fugiram e na corrida diminui o ritmo, carecido de descanso, enquanto os companheiros além se afastam? Forese, que pressa não pusera nos passos lentos, deixou correr a turba santa e perguntou: quando hei de ver-te outra vez? Tornei: não sei quanto tenho ainda de vida. Mas não será tão longo esse tempo que eu não abrevie o meu desejo de aqui volver, pois lá, no país onde nasci, dia a dia há menos virtude e a triste ruína ele parece voltado. Retorquiu: aquele que disso tem a maior culpa vejo ser arrastado à cauda de um cavalo até o vale onde não conhecerá clemência. Sempre mais veloz corre a besta, com os cascos pisoteando e tornando em pasta vil o humano corpo. Não percorrerão grande caminho esses astros, isso disse de olhos voltados para o céu, antes de que a realidade torne claro ao teu entendimento aquilo que em minhas palavras tenha ficado obscuro. Ora, fique em paz, que eu me distancio, pois aqui o tempo é assaz precioso e eu perco demasiado dele ao ir assim contigo, lado a lado. Qual o paladino que galopando se dirige à arena a fim de ganhar as honras de ser o primeiro a apresentar-se para o combate, mas com rapidez ainda maior, de nós Forese se afastou. Continuei ao lado de ambos aqueles espíritos, pelo mundo proclamados sumamente grandes. Quando Forese já se encontrava tão distanciado que mal podia a minha vista distingui-lo, retendo embora a mente as suas palavras, eis que meus olhos voltaram a fixar outra árvore com ramos verdejantes, pejados de pomos. Em brados, mãos alçadas, multidão de almas para ela se dirigia. A turba semelhava a grupo de meninos ingenuamente furiosos ao constatarem que não lhes dava atenção àquele a quem apelavam. Antes, este, para mais os irritar, acenava-lhes com o objeto desejado e negado.
Afasta-se afinal a turba desiludida e nos acercamos da árvore indiferente a tantos rogos e tantas lágrimas. Passai ao largo sem vos aproximar. A árvore de que Eva tomou o fruto está lá, mais acima, embora aquela seja a origem desta, isso uma voz nos fez ouvir vinda dentre os ramos. Obedientes, Virgílio, Estácio e eu transpusemos aquele passo rentes à penedia oposta à árvore. Ainda ouvimos dizer, lembrai-vos dos malditos filhos da nuvem, homens e cavalos a um só tempo, por Teseu virilmente aniquilados, e aqueles que em beber tanto se empenharam que Gedeão os recusou por companheiros quando desceu a lutar no vale de Madiã. Íamos costeando a margem do círculo, seguindo o clamor que a punição à gula provocava. Havíamos avançado pela solitária estrada mais de 1000 passos, silenciosos, mergulhados em muda contemplação. Em que andais cogitando, vós três, subitamente bradou uma voz e vi-me sacudido pelo susto, qual ocorre com o novilho ou o poldro espantados. Exemplo de gula castigada. Os centauros, filhos da nuvem, embriagados, tentaram raptar Hipodamia, sendo mortos por Teseu. Levantei a cabeça para identificar quem falará e afirmo jamais se viu, em forja ou fornalha, metal ou vidro assim ardente e rubro qual o anjo que vi, resplandecente, a acrescentar se anelais a paz, este é o caminho. Mas para subir, aqui é forçoso dar volta. Deslumbrado, voltei o olhar para os meus guias, semelhando o homem que deve ouvir instruções para seguir seu caminho. E qual a aura de maio, anunciadora das auroras, esparge pelas brenhas doce aroma de ervas e de flores, chegou-me pela frente, em meio a um bater de asas, brisa suave a trazer consigo odor celeste. E ouvi, felizes os que a graça divina livrou dos estímulos da gula, e que só com o necessário se contentam. É o anjo da temperança, que monta guarda entre o sexto e o sétimo círculos, onde são punidos os luxuriosos. Canto 25. Enquanto os três poetas sobem pelo caminho que os conduziria ao sétimo, e derradeiro, recinto, Estácio discorre acerca da geração do homem e da infusão da alma no corpo, e explica como as sombras mantêm, depois da morte, a aparência humana, bem como os sentimentos e sensações humanos. Era preciso que subíssemos mais velozmente, pois o sol deixará o meridiano local para a constelação do Touro, e à noite cedia o passo às estrelas do Escorpião. Qual viandante que não refreia o passo, nem se distrai, mas segue avante, atento à necessidade que o impele, assim entramos pela via estreita, angusta a ponto de obrigar a que seguíssemos um atrás do outro, O filhote da cegonha, abrindo as asas na tentativa de voar, receando deixar o ninho, baixais cauteloso, assim crescia-me e logo arrefecia a ânsia de perguntar. Meu bom mestre, por mais rápido fosse o caminhar, não deixou de perceber minha ansiedade e disse. Dispara de vez a seta da interrogação, pois ao ponto máximo tem estendido o arco do desejo. Tranquilizado, inquiri, como pode ser que emagreça quem já não necessita de alimento? Tornou Virgílio, se recordares como se consumiu Meleagro ao morrer com a queima do Tição, não será difícil entender este aparente prodígio. Pela posição dada às estrelas, no hemisfério do purgatório deveriam ser 2 horas da tarde, e no hemisfério oposto, 2 horas da madrugada. Quando Meleagro, personagem mitológico, nasceu, as Parcas lançaram uma acha ao fogo, proclamando que o tempo de vida de Meleagro seria igual ao da madeira. A mãe salvou o Tição e o escondeu. Mais tarde, tomada de ira contra o filho, lançou o Tição à lareira e Meleagro extinguiu-se com ele. Igualmente fácil te será o entendimento, se lembrares como no espelho se move teu rosto conforme o próprio rosto movimentas. Mas a fim de que melhor penetres no arcano que anseias conhecer, eis Estácio, a quem rogo esclareça tuas dúvidas. Disse o poeta Estácio, se me atrevo a desvelar do céu este mistério, estando tu presente, ó mestre, é porque não te posso dizer não. Filho, se minhas palavras gravares na mente, conhecerás o porquê do prodígio que te maravilha. O sangue puro não absorvido pelas veias, mas deixado como vianda intocada sobre a mesa, ao chegar ao coração recebe divinal virtude de compor os membros do corpo, assim como o sangue venal possui a virtude de nutrir os órgãos. Depois, digerido, desce até aquele canal viril, cujo nome, por decoro, é melhor calar, e por onde vai misturar-se a outro sangue em natural repositório. Este recebe aquele novo ser vai gerando, segundo a perfeição do sítio onde se encontram. Pronto essa comunhão principia a ter essência,
coagulando primeiro e depois produzindo vida pela evolução do germe primitivo. Em alma, pois, se transforma a força ativa. Tal ocorre com as plantas, das quais no entanto difere, pois enquanto a alma é dado progredir, é a planta criada em apogeu. Crescendo em vida, semelhando o fungo marinho, o novo ser, movendo-se e sentindo, vai formando órgãos para os sentidos de que é dotado. Ora nele se contrai, meu filho, ora se distende a virtude vinda do coração que o gerou e em todos os membros diferentemente manifesta. Falta ainda saberes como é que tal criatura recebe o dom do raciocínio, ponto este em que errou mesmo o homem bem mais sábio do que tu, por 3, em sua doutrina ensinou ser o raciocínio separado da alma, por não ver no corpo humano órgão que a ambos comportasse. Agora, abre tua mente a esta verdade, já no feto está perfeito o cérebro. Deus, o primeiro motor, comprazendo-se com tal primor da natureza, lhe instila a alma plena das virtudes naturais, as quais virtudes reúnem e congregam, formando um todo indiviso, o que de ativo e bom houver no feto. E este vive, sente, pensa. E para que bem avalie tal maravilha, medita em outra, o sol, por seu calor unindo-se ao sumo da uva, transforma-se em vinho. Quando Láquesis já não tem linho para afiar, a alma deixa a carne, levando consigo quanto possui em virtudes humanas e divinas. Na mudez do jazigo ficam as potências corpóreas, enquanto as divinas, memória, vontade e entendimento, mais alento cobram. De imediato, seguindo o movimento natural, precipita-se para uma ou outra margem das eternas plagas, para ali saber de seu eternal destino. Chegando ao lugar a que foi destinada, aquela força que lhe deu origem volta a envolvê-la e exercer o mesmo influxo que cumprirá em vida. O ar, quando prenhe de unidade, reflete e decompõe um certo raio, ficando, em consequência, por muitas e belas cores adornado. Por igual modo o ambiente assume a conformação que lhe empresta a alma, fazendo que esta em seu centro permaneça. Asterisco 3, referência a Averroes. Asterisco. E semelhantemente ao fogo que acompanha a labareda, assim cada alma segue aquela nova forma. Essa espécie de visibilidade é chamada sombra e, uma vez formada, compõe sentidos, entre eles o da visão. Por essa razão podemos falar e rir, chorar e suspirar, o que já deves ter notado por aqui. Quando sobre ela atuam desejos e afetos, isso altera a conformação da sombra, o que explica a magreza que observaste em nós. Tendo chegado ao recinto final do círculo, voltamo-nos para a direita, solicitados por outros cuidados. Da penedia brotavam chamas, enquanto da outra banda um vento favorável rebatia as labaredas, deixando livre estreito o val. Forçoso se fez seguirmos de um em um pela passagem mínima, de tal forma que de um lado eu receava o fogo e do outro temia precipitar-me. Meu guia alertou-me, neste local, aquele que não deseja dar um passo perigoso convém aos olhos pôr bom freio. Summai Deus clementiai, ouvimos cantar entre o grande incêndio, com tal ardor que me deu vontade de para ali voltar os olhos. Vi espíritos caminhando por entre as chamas, com o qual espetáculo minha atenção foi dividida, alternando olhares entre os passos deles e os meus. Terminado o hino, aquelas almas gritaram, virum non cognosco, e logo, em voz baixa, ao cântico retornavam. Findo este, em coro bradavam, Diana corre ao bosque, a expulsar hélice por haver provado o filtro do amor. Recomeçavam a cantar, e, logo mais, esposas e maridos enalteciam a fidelidade conjugal imposta pela virtude e pelo juramento matrimonial. Acredito que tal modo de cantar e de gritar continuará enquanto houver almas envolvidas pelas chamas, pois só esse purgar de fogo, esse clamar constante são purificadores. Canto 26. Dante, acompanhado de Virgílio e de Estácio, observa mais atentamente o grupo que marchava na mesma direção que eles, mas em meio às chamas. Vê aproximar-se outro grupo, em sentido contrário. O primeiro grupo era de luxuriosos de acordo com a natureza, o segundo, de lascivos contra a natureza, conforme explicou o poeta Guido Guinizelli. Íamos pela borda do precipício, um depois do outro, lentamente, e o meu bom mestre repetidamente alertava, atenção! Caminha com cuidado, o sol chegava-me pela direita, já mudando no céu luminoso azul em alvura reluzente. Minha sombra fazia as chamas parecerem mais rocheadas, e as almas que passavam, dando acordo desse fato, denunciavam sua estupefação. E este foi o motivo para que de mim principiassem a falar entre si, clamando, é um corpo de verdade. E logo em minha direção avançaram o quanto lhes foi possível, sem deixar os limites das labaredas em que ardiam.
Ó tu que segues depois de outros, não por preguiça, mas por respeito evidente, fala comigo que em fogo e sede estou ardendo. Não sou o único a desejar ouvir-te, todos quantos vês por tua resposta anelam, mais que etíope ou índio pela água. Explica-nos como pode o teu corpo constituir-se em muro que se opõe à luz do sol, como se ainda não tivesse sido colhido pela rede da morte. Assim me falou uma daquelas sombras. E quem sou, em resposta, lhe teria dito, se interesse bem diverso não me houvesse atraído a atenção. Pelo caminho encendido avançava a multidão ao encontro daquela. Sustive a fala, mirando a novidade. E vi, de parte a parte, sofregamente, alma dirigir-se a outra alma, oscularem-se e logo se afastarem, como que do breve encontro satisfeitas. Assim é que se encontram e afagam, em seus carreiros, as formigas, a intercambiar informações da estrada ou da rapina. Separando-se após o cordial encontro, antes de retomar da jornada o ritmo, ambas as coortes se afadigam em gritar, uma à outra, Sodoma e Gomorra, e Pasífae entrou na vaca para que o touro lhe saciasse a luxúria. Quais grãos a repartirem o bando, para a Líbia esta parte encaminhando-se, para os montes Rifeus outra facção se dirigindo, uma para o lado do sol, outra para o lado do gelo distanciaram-se as turbas, de volta a seus cânticos e gritos. Aquelas sombras, porém, que já antes me haviam interrogado, aproximaram-se outra vez, demonstrando no aspecto o desejo de me ouvir. E eu, que 2 vezes lhes havia notado o propósito, comecei por dizer: ó sombras, que tendes como certo, cedo ou tarde, alcançar a bem-aventurança, não morri. Comigo trago o corpo e todo o seu sangue e suas articulações naturais. Aqui transito em busca de luz para o entendimento, pois excelsa dama obteve do céu a graça de que, vivo, por esta trilha eu ascenda a maior altura. Faço votos de que breve sejais recebidos no céu que de puro amor é cheio. Asterisco 1. O primeiro exemplo de luxúria punida foi Sodoma e Gomorra. Pasífae, esposa do rei de Creta que, transida pela luxúria, quis unir-se a um touro, meteu-se então em uma capa de madeira. O Minotauro teria nascido dessa união. Asterisco. Dizei-me, para que melhor eu possa descrever, quem sois e que turba é aquela vinda ao vosso encontro. A surpresa que intimida o rude, ignaro montanhês, quando pela primeira vez adentra uma cidade, não é maior que o pasmo então sofrido por aquelas almas. Mais depressa deles se libertaram, pois o espanto pouco dura em peito altivo. Respondeu, o que por primeiro me havia interrogado. Ditoso és, pois de nossa experiência pode escolher a lição de viver melhor para bem morrer. Os que marcham em sentido contrário ao nosso purgam o pecado de haver César de rainha 2. Eis porque, ao se apartar, vão se acusando aos gritos de Sodoma, acrescentando o pejo à punição do fogo. Nosso crime foi o do hermafrodito, ao transgredir o normal nas relações amorosas, copiando, quais brutos, o apetite das bestas. Para aumentar nossa vergonha e castigo, na ocasião em que os outros gritam, bradamos o nome daquela mulher que fingiu ser vaca para saciar seus desejos maus. Ora, sabes quais foram os nossos pecados, os crimes de que fomos réus? Quanto aos nomes que desejas conhecer, não os sei, nem tempo resta para perguntar aos outros. O meu de bom grado tô revelo, sou Guido Guinizelli, o 3, e por me haver arrependido a tempo é que expio apenas o lustral castigo. Asterisco 2. Júlio César, segundo Suetônio, mantivera relações carnais com o rei oriental Nicomedes. A fim de aborrecê-lo, seus soldados, após a vitória contra os galos, saudaram-no aos gritos de Viva a Rainha. 3. Guido Guinizelli, poeta bolonhês, deu início ao chamado Dolce Nuovo, que floresceu na Toscana, 1235-76. Asterisco. Como os filhos do infeliz Licurgo correndo apressados ao encontro da mãe, revendo-a, assim me atirei para aquela sombra, cuidando, no entanto, não cometer excesso, pois o ardor do fogo me impedia amplexos, tal impacto em mim causado por aquele nome, inspiração para meus versos e para os de muitos outros poetas que em doces rimas cantaram amores. Calado, sem procurar ouvir ou falar, longamente o contemplei, em poético elevo. Pus-me depois a seu dispor, proferindo juramento. Ele disse, tão fundamente gravaram-se em mim os teus protestos de filial estima, que não bastaria, para apagá-los ou deslustrá-los, o furor do Letes. Mas se tuas expressivas palavras continham sinceridade, faz-me conhecer a causa de tamanha afeição, anunciada no falar e no olhar.
E eu a ele, foram os teus maviosos versos, os quais hão de ser amados enquanto nosso novo idioma existir. Tornou-me, irmão, este que te indico, e com o dedo indicou-me a sombra ao lado, foi melhor artista do que eu no versejar em língua italiana. Nos versos, nas novelas, superou a todos, só os tolos atreveram-se a dizer ter sido pelo Limosino ultrapassado. As simples vozes e não a fatos esses inclinaram o juízo, formando conceito prejudicado, sem a razão ou a arte fazer justiça. Assim outrora sucedeu com Gittone, de voz em voz exaltado até que a verdade reclamou seu lugar, o mesmo sucedendo com outros. Mais uma vez que alcançaste o privilégio de entrar nesse grande claustro do qual é abade o próprio Cristo, reza por mim um Padre Nosso piedoso, mas só até aquele ponto da oração que se refira a nós. 4. Asterisco, 4, ou seja, não nos deixeis cair em tentação de nada valeria as almas que se no purgatório penavam. Asterisco. Depois, para dar lugar ao espírito que o ladeava, sumiu em meio ao fogo, qual peixe a afundar na água. Acerquei-me do indicado e proclamei que ao seu nome, em meu afeto, estava reservado lugar de destaque. A resposta ele deu influente provençal: tão grato é para mim o teu rogo que, ouvindo, me escusar não poderia nem haveria de querer. Arnaldo sou e chorando e cantando vou purgando os tristes pecados meus. O dia feliz da salvação alegremente espero. Agora quero pedir, em nome da suma virtude que ao alto te vai erguer, lembres no mundo o meu tormento. Depois, no meio do fogo purificador, desapareceu. Canto 27. Os três poetas seguem pelo sétimo recinto. Na metade da subida do monte, num caminho íngreme, são surpreendidos pela noite. Alcançam pela manhã o paraíso, o Virgílio diz a Dante que siga a viagem sozinho dali em diante. O sol brilhava no ponto em que seus primeiros raios fulgem onde o Criador verteu seu sangue, e a Libra esplendia a pleno sobre o Ebro, lançando luz ardente sobre o Ganges. Declinara, e muito, o seu luzir quando eis, ledo a nos defrontar, surge um anjo de Deus. Postava-se no caminho, para além das chamas, entoando com voz mais clara do que possa ser a voz humana Beate Mundo Corde, acrescentando: por aqui, ó almas santas, não se avança sem antes cruzar o fogo purificador. Ao fazê-lo, não sejais surdos às vozes que além estão cantando. De perto ouvindo a sua voz poderosa, tremi e ganhei aquela cor que ostentam os danados mergulhados em fossas tenebrosas. Estendi as mãos como se elas pudessem proteger-me, olhos fixos no flamejar, recordei-me de quantos corpos já vi em meio aos tormentos das chamas. Asterisco, indicação das horas. Em Jerusalém, centro do mundo, o sol raiava, meia-noite na Espanha, extremo ocidental, meio-dia no Ganges, extremo oriental, e no purgatório o pôr do sol. Asterisco. Os dois poetas voltaram-se para mim. Virgílio disse: filho querido, aqui pode haver sofrimento, mas não morte. Recorda-te. Se até sobre o dorso de Gerião te conduzi a salvo, estando agora mais próximos de Deus, maior é meu empenho em bem guiar-te. Tem como certo que ainda quando por 1000 anos no centro desse chamejar permanecesses, nem a um só dos teus cabelos seria feito dano. Mas se dúvidas que a verdade eu diga, por ti mesmo intenta a prova, avançando para o fogo e a ação das chamas expondo a fimbre das tuas roupas. Põe de lado o temor sem fundamento, e conosco avança. Eu acreditava, porém não me movia. Vendo-me estático, obstinado e temeroso, ele insistiu: atente, filho, entre Beatriz e ti existe este único obstáculo. Assim como o moribundo Píramo descerrou os olhos ao ouvir de Tisbe o chamado quando a branca amora se tornou vermelha, fixei meu guia ao som do nome que permanentemente em meu íntimo ecoa: 2. Meneando a fronte, sorrindo qual homem que convenceu ingênuo infante ao acenar-lhe com formoso pomo, ajuntou: como assim? Ainda queres que aqui fiquemos? À minha frente, então, penetrou as chamas, acenando a Estácio para que o seguisse, o qual, até ali, de nós ambos viera ao meio. Tão logo por minha vez penetrei o fogo, veio-me a vontade de, para encontrar refrigério, atirar-me em vidro fervente, tamanho o calor provado. Procurando proporcionar-me alento, meu bom guia falava-me de Beatriz, já me parece ver-lhe os olhos. Asterisco, 2, Píramo e Tisbe iam se encontrar debaixo da copa de uma amoreira. Chegando primeiro, Tisbe fugiu de um leão, o véu que na fuga deixará cair foi estraçalhado pela fera, que o manchou com o sangue de presa recente. Chegando em seguida, Píramo deparou com o trapo manchado de vermelho.
Acreditando que a namorada estivesse morta, suicidou-se. Tisbe retornou ao lugar, chamou pelo amado, viu-o morto e matou-se também. Dante preferiu a versão, corrente na sua época, de que das amoras saíra o soco que manchara o véu. Asterisco. Atraiu-nos o canto de voz peregrina, e por aqueles sons guiando os nossos passos e transpondo o fogo, atingimos o poial. Venite, benedicti patri mei, dizia o canto em meio de fulgente luz. Mas tão forte era tal fulgir que, deslumbrado, não consegui fitá-lo. Prosseguiu a voz, vai-se o dia, aproxima-se a noite. Não vos demoreis, avançai a passo ligeiro antes que o ocidente mergulhe em trevas. O caminho subia entre escarpas, de modo que os frouxos raios do sol à minha frente eram cortados. Tínhamos subido uns poucos degraus quando, pelas inclinadas sombras, deduzimos, meus sábios guias e eu, que já nenhuma luz nos vinha do sol. Aproveitamos, enquanto de trevas não se cobriu a esfera inteira, para cada qual fazer de um degrau um leito, pois a lei que proibia a escalada durante a noite nos desanimava. As cabras agilíssimas que, rápidas, velozes, galgam penhascos à procura de pasto, logo depois de saciadas são apenas mansidão e brandura no ruminar demorado, à sombra silenciosa. Vigia-as o pastor diligente, apoiado em cajado que é também o arrimo delas. De seu lado o zagal que nos plainos pernoita vigilante, junto de seu gado, permanece atento contra assaltos de feras noturnas. Assim estávamos os três, eu como se fosse uma cabra, eles como os pastores, um ao lado do outro, aconchegados sobre a fria rocha. No alto, uma estreita abertura mostrava fulgores de estrelas, maiores, mais brilhantes do que costumeiramente eu vira. E mais nada lobrigava do mundo ao redor. Mergulhando em cismar e em vigília, fui tomado pelo sono, por esse tipo de sono que muitas vezes é anúncio do futuro. Na hora em que Vênus, do Oriente, salvo engano, espalhava seus raios sobre o monte Citereia, que de amor parece sempre estar ardendo, formosa donzela julguei enxergar, a qual, passeando por ameno vergeu a colher flores, cantarolava, saibam os que por meu nome perguntarem que sou Lia, e com minhas mãos atentas vou tecendo uma grinalda. Quero, com ela, ver-me no espelho mais formosa. Minha irmã é Raquel, a que jamais repousa o espelho, sentada diante dele o dia inteiro. Seus olhos não se cansa de olhar, como eu de enfeitar-me não me fadigo, enquanto eu me agrado com movimentos, ela satisfaz-se na contemplação. Já os albores matutinos se desdobravam no céu com as luzes que dão ânimo ao peregrino. Fugi a treva ante a luz do amanhecer, e, com as trevas, o meu dormir. Ergui-me, encontrando já de pé os mestres. O doce pomo que pelos angustiados mortais é procurado em tantas frondes hoje saciará a tua fome, anunciou Virgílio. E jamais em minha vida desfrutei de prazer maior, ao ouvir aquelas palavras. Tanto em mim crescia o desejo de atingir o cimo que, a cada passo, suspeitava estivesse sendo por asas ajudado na subida. Quando a comprida escalada terminou e os pés firmamos no último degrau, Virgílio pôs em mim o olhar e disse, viste, filho, o fogo eterno e o fogo temporâneo e chegaste ao ponto além do qual eu nada posso mais. Até aqui, com engenho e arte guiei teus passos. Toma agora por guia o teu querer. Superaste as veredas íngremes, perigosas. Contempla o sol que brilha à tua frente, e as ervas, as flores, os arbustos que sem trabalhos este solo faz viçar. Antes que possas fitar os olhos bem-aventurados que por virtude do seu prantear a ti me enviaram, podes repousar ou passear pelo campo. Não esperes mais de mim, nem voz nem aceno, guia-te pelo teu arbítrio livre, reto e bom. Consagro-te Senhor de ti mesmo, com mitra e coroa. Canto 28. Dante caminha pela floresta do paraíso, aproxima-se de um pequeno rio, o qual lhe impede o avanço. Na margem oposta, uma dama, Matelda, passa a falar a Dante. Na ânsia de vagar pela belíssima floresta virgem, que a luz do novo dia descerrava ao meu olhar, apressei-me em deixar o patamar da encosta, adentrando a campina, a qual exalava aroma delicioso. Uma doce brisa, que soprava constante e brandamente, bafejava-me a fronte como um grato afago e agitava as frondes da parte onde o santo monte deitava já as primeiras sombras. Não ficavam as frondes, porém, afastadas da sua posição natural a ponto de perturbar narramados pássaros a entoarem cantares com que saudavam a alvorada. Antes parecia que a folhagem, a murmurar cicios, lhes acompanhava o canto. É por modo igual que as margens do Chiaci as aves se acolhem aos ramos do pinhal quando Éolo deixa livre o caminho para o siroco.
Meu caminhar vagaroso já me havia levado tanto para dentro da antiga selva que não mais podia ver o lugar de onde partirá. Eis que Ribeiro vem tolher meus passos, a deslizar para a esquerda, afagando com débeis ondas a erva as suas margens debruçadas. Tão pura era tal linfa que a seu confronto turvas pareceriam as mais límpidas águas do mundo. Essa transparência extrema ela mantém fluindo embora em valezinho umbroso, onde jamais chega raio de sol ou luz de lua. Fazendo alto, só com o olhar cruzei o rio, querendo bem apreciar a beleza dos variados ramos que entrevia além, como se ali eternamente verdejasse o mês de maio. E apareceu-me, como costumam aparecer os prodígios que, nossa atenção requisitando, de outra qualquer preocupação nola retiram, dama divinal, solitária a cantar, colhendo as mais formosas dentre as flores que salpicavam de beleza o seu caminho. Saudei-a, bela dama, agraciada com favor divino, se pelo teu semblante posso acertadamente julgar os ardores que te animam. Se avançares até a margem do ribeiro, eu poderia entender as palavras do teu canto. Neste lugar, assim formosa, fazes lembrar Proserpina arrebatada à mãe, ao perder ela também a primavera. Com os pés resvalando o solo e curvando as débeis plantas, os seus passos mais pareciam graciosos movimentos de dançarina. Foi assim que entre flores vermelhas e amarelas a mim se encaminhou aquela graça virginal, os olhos puros voltados para a terra. Atendendo ao meu pedido, tanto se aproximou que, deliciado, pude enfim compreender o sentido dos versos que seguia dizendo. Chegada ao ponto em que a fina erva era banhada pela água cristalina, concedeu-me a graça de nos meus olhos descansar os seus. Não creio, sequer, dos próprios olhos de Vênus tanta luz fosse vertida ao feri-lo seu filho, por engano. Sobre a margem oposta ela sorria, entretecendo algumas daquelas flores prodigamente espargidas em solo tão feraz. Asterisco 1. É Matelda, citada nominalmente no canto Xixii. Asterisco 3 passos apenas o rio nos fazia distantes, mas, porque não me permitiu que eu para além cruzasse, mereceu-me ódio maior do que o votado por Leandro ao Helesponto, que o separava de sua amante, o Eros, ao nadar entre Abidos e Sesto, mas que deixou passar a Xerxes em episódio ainda exemplar para prevenir o orgulho humano. 2. Ela disse, és novo aqui, razão suficiente para estranhares o meu cantar na região paradisíaca escolhida para berço da espécie humana. Se julgares que nisso não há consenso divino, basta lembrar o Salmo Delectas-te, 3, para que a dúvida seja esclarecida. Tu que aos outros te adiantaste e a mim rogaste ajuda, se algo mais queres conhecer, pergunta, pois estou pronta a responder. Esta água, disse-lhe, e o som desta floresta opõem-se, com seu movimento e rumor, à lição que a este propósito recebia há pouco. E ela, como tal coisa pode suceder, dir-te-ei, e bem assim a causa de tua surpresa, dissipando, com isso, as nuvens que obscurecem o teu espírito. O sumo bem, que a si próprio basta, criou o homem apto ao bem e por arras lhe concedeu este lugar de paz eterna. Por sua culpa, o homem aqui pouco demorou, transformando a vida entre prazeres num viver de desgostos. Para que os maus efeitos dos eflúvios resultantes das perturbações das águas e da terra, acompanhadas de calor violento, ao homem não causassem danos é que da porta do purgatório até o alto esta montanha não padece perturbações atmosféricas. O ar gira sempre em círculo, seguindo o impulso recebido de seu primeiro motor, Deus. Asterisco 2. O Helesponto é hoje o Estreito de Dardanelos. Na mitologia, separava Leandro de sua amada Eros, pois uma habitava Abidos e o outro Sesto. Helesponto, porém, deixou passar livremente o rei persa Xerxes, embora assistisse ao retorno deste último, derrotado. 3. Salmo 91, 4. Asterisco. Neste alteroso cimo, a todo ar exposta, sensível a qualquer movimento dele, a floresta repercute o perpassar da brisa, fazendo com que as plantas destilem os seus perfumes para que o vento a toda parte os conduza. Sendo a terra fértil, por si ou por obra do céu concebe e produz plantas de variado gênero e virtudes. Não deveria, pois, ser causa de estupor o verificares que tantos lenhos brotam e vicejam sem proceder de comuns sementes. O santo solo em que te encontras contém em si germes de todas as espécies e de espécies que os humanos jamais viram. Essa água que aí vês não tem origem em nascentes alimentadas por gelo liquefeito, como sucede aos rios cujos leitos ora entumecem ora ressecam, mas sim procede de fonte inexaurível. E esta, na vontade divina, busca nascimento para 2 fluxos que verte. De uma parte flui levando a virtude de apagar a lembrança do passado, de outra, assegura a memória eterna das boas ações.
O primeiro veio se chama Eunoé, o outro, Letes, mas somente pode ser provado o efeito de um depois de haver do outro provado a linfa, a qual, em matéria de sabor, a todas sobrepuja. Não deveria seguir falando, pois respondi suficientemente ao que desejavas. Contudo, desejo completar o que iniciei, supondo que por espontânea não te desagrade a informação que mais do que o respondido te pode esclarecer. Os poetas que cantaram a Idade de Ouro e o seu estado feliz, situando no Parnaso tão radiante lugar, certamente vislumbravam um lugar como este. Aqui a raiz da espécie humana viveu em feliz inocência, aqui a primavera é eterna, eternos os frutos e esta água é o néctar ao qual os poetas se referiam. Virei-me para onde Estácio e Virgílio se achavam. O sorriso em seus olhos me revelou haverem escutado quanto fora dito. Voltei então o rosto para a formosa dama. Canto 29. Caminhando pelas margens do Letes vão Matilde e Dante. Uma forte luz ilumina a floresta, e parecia que tal luz ia na direção deles. O poeta então vê 7 candelabros acesos, juntamente com um magnífico préstito. Como se estivesse namorada, assim se pôs a cantar, Beati coram tecta sunt peccata. E como se integrasse um bando de ninfas que pelo umbroso bosque perambulassem, algumas procurando o sol, outras evitando-o, pôs-se a caminhar ao longo da margem. Quanto a mim, resolvi segui-la. Não havíamos dado 100 passos quando as margens estenderam-se paralelamente e assim me vi caminhando rumo do levante. Pouco havíamos avançado neste rumo quando, voltando-se para mim, disse ela, irmão, observe e ouve. Refulgiu por toda a floresta luz tão forte que julguei tratar-se de relâmpago. Mas fulgor tamanho não perdura depois do relâmpago e aquele aumentava, mais e mais esplendente, e eu me questionava, que prodígio é este? Asterisco, Salmo 31. Asterisco. Sons dulcíssimos fluíam pelo ar tornado luminoso, com o que, ardendo em zelo, observando quão prontamente céus e terras obedeciam a Deus, eu reprovava mentalmente o imprudente proceder de Eva, pois dava-me conta de que ela, origem da vida humana, violara preceitos divinos, rompendo o véu da simples obediência. Houvesse permanecido fiel, e eu, mais cedo e por mais tempo, desfrutaria aquela divina morada e suas indescritíveis delícias. Enquanto divagava, entre primícias de prazeres eternos, desejoso de conhecer outras Letícias, eis que à nossa frente, sob claridade intensa, o ar tornava-se brilhante sobre as ramas, ao tempo em que a melodia ganhava suavidade igual a doce cantar. Ó musas, se a fome, o frio e as vigílias que por vós padeci merecem prêmio, é chegado o momento de vos pedir proteção. Ora convém que, uma fonte, Hipocrene verse sobre mim as suas águas inspiradoras e que Urânia com o seu coro inspire-me a narrar em versos os prodígios que me foram dados ver. Acreditava enxergar, não muito longe dali, 7 árvores de ouro. Era aparência a que a distância dava aspecto de verdade, pois assim que delas me acerquei a evidência provou-me o quanto a parecença induz a erros, emprestando às coisas identidade falsa. A faculdade que permite à razão corrigir os enganos fez-me saber que se tratava de candelabros e que os versos da melodia eram hosanas, 2. Mais do que no céu, pela noite em meio, brilha a luz da lua quando plenamente cheia, assim refugia a cada qual dos candelabros. Tomado de admiração, voltei-me para o sábio Virgílio. Porém, ele encarou-me com estupor igual ao meu. De novo fixei o lampadário que não imobiliza, antes vai prosseguindo, suave, lento, quais pudicas noivas a caminho do Himeneu. Asterisco, 2, no Apocalipse, São João vê 7 candelabros de ouro, símbolos dos 7 sacramentos. Asterisco. Então me disse a dama, por que apenas com essas vivas luzes te deixas encantar, sem reparar naquilo que vem em seguida a elas? Tratava-se de gente vestida de cor bem alva, tendo 7 luzeiros por guia, mostrando o candor que igual na terra jamais vi. A água à esquerda refletia o brilho das luzes, um brilho tão puro que repetia, qual se fora espelho, a minha imagem. Quando tanto me aproximei dos candelabros que entre eles e eu só havia, então, o rio, fiz alto, para melhor observar. Vi-os desfilar, deixando atrás de si o ar rasgado em faixas coloridas, pela sua fulgurante luz, qual ocorre com o traço de pincéis, de tal modo que o ar tingia-se com as 7 cores que tingem o cinto de Délia e figuram no arco do sol. Tanto se estendiam tais estandartes que eu os perdia de vista, havendo entre um e outro 10 passos aproximadamente. Sob dossel tão belo seguiam, emparelhados, 24 anciãos, cingidas as frontes por bem alvos lírios, 3.
Cantavam, juntos e compassados: Bendita sejas entre as filhas de Adão. Benditas as tuas altas virtudes. Quando da margem fronteira, guarnecida com flores frescas e relva, afastou-se a Santa Grey, como às vezes sucede no céu que a luz de um astro siga de outro, assomaram ali 4 animais tendo a cabeça ornada de verdes flores, 4. Cada qual dotado de 6 asas, sendo as penas destas guarnecidas de tantos olhos quantos possuía Argos ao tempo em que com todos eles enxergava. Em descrevê-los, leitor, não empenho rimas, eis que outro tema requer os meus cuidados, impedindo que neste eu mais me estenda. Asterisco 3. Os 24 anciãos simbolizavam os 24 livros do Velho Testamento. 4. Os 4 animais simbolizavam os 4 evangelhos. Asterisco. Mas deves ler o texto de Ezequiel, que os descreve tal como os viu baixar do norte, qual vento, qual nuvem, qual lampejo de fulgor. Assim os descreveu, assim os contemplou, vendo diferença apenas nas asas. E agora, deixando o relato de Ezequiel, o de João eu sigo. Entre os 4 animais, rodava, resplendente, um carro triunfal de dupla roda, por um grifo altivamente dirigido. Estendendo as asas, mostrava o grifo a sua pujança, estando sob a mediana das 7 faixas coloridas, 3 mantinha a cada lado seu e a nenhuma tocava ou malfazia. Não pode a vista atingir a altura a que se alçavam as suas extremidades. De ouro os membros do grifo na sua parte pássaro, branca e vermelha a parte leonina. Prodígio igual Roma nunca vira, nem mesmo quando do triunfo do africano ou de Augusto, ante o fulgor deste, seria pálido bruxuleio ou do próprio carro solar, que mal guiado foi incendiado por Júpiter, em ato de justiça, aos rogos dos humanos horrorizados. À direita, dançando, 3 damas seguiam o sulco da roda. Era uma tão vermelha, que difícil seria distingui-la em meio de chamas, outra mostrava os ossos e a carne por tal modo verdes que sugeriam esmeralda, a terceira, de branca neve semelhava ser composta. Ora branca, ora rubra esforçavam-se por dirigir a dança, o cantar de uma sustentava os movimentos, enquanto os passos da outra regulavam o ritmo. À esquerda, surgiram outras 4 damas de púrpura vestida, 5. A da frente guiava as, e 3 olhos ostentava em plena testa. Fechavam a marcha dos grupos descritos 2 anciãos, 6. Asterisco 5. As virtudes cardeais, justiça, fortaleza, temperança e prudência. 6. São Lucas e São Paulo. Asterisco. Vestidos de modo diferente, semelhantes porém no aspecto grave. Pareciam ser membro da escola criada por Hipócrates visando ao bem da humanidade. Exibiu outra especial seriedade, levando tão grande e aguda espada que, embora à distância, assustei-me. Vinham atrás destes 2 outros 4, 7, de modesta compostura, e bem isolado, um velho que, tendo embora cerrados os olhos, trazia bem aclarada face, 8. Estes 7 vestiam-se como os 4 do primeiro grupo, mas não com lírios, e sim com rosas vermelhas, ornadas as frontes. Vendo-os, parecia-me que trouxessem, cada qual, incendiada a testa. Chegava o carro à minha frente quando ouviu-se um trovão, e a Santa Grey obedeceu de pronto àquele sinal. Como se houvesse algum impedimento, o cortejo parou, inclusive os que abriam a marcha. Asterisco 7. São Pedro, São João, São Tiago e São Judas. 8. Trata-se de São João. Disse, e Dante o confirma nesta passagem, que contaria 90 anos quando escreveu seu Evangelho. Asterisco. Canto 30. A divina procissão estacou, e Dante viu uma dama velada surgir sobre o carro, entre cânticos e aclamações. O poeta, emocionado, pois intuiu quem era a dama, voltou-se para falar a Virgílio, não encontrou porém seu guia, que havia partido. Quando o setentrião do primeiro céu, que nunca conheceu ocaso nem oriente, nem outra névoa que não a da culpa, tornando os culpados cientes de seus deveres futuros, assim como outro setentrião, o mais baixo, do mundo terreno é guia permanente, conduzindo o navegante a bom porto, estacou, a santo séquito, que ia logo depois do grifo, ao carro voltou o olhar, símbolo da paz, Um entre eles, qual arauto celestial, cantou por 3 vezes Veni, som Ponça, de Líbano, e a turba repetiu esse canto. Assim como no dia do juízo universal, hão de lestos ressurgir os eleitos, entoando hosanas com voz revigorada, assim uma centena de anjos, mensageiros da vida eterna,
ad voce intantissimis ergueu-se do divino carro, aleluiando, benedictus que veniso, e ao redor do carro espargindo flores, manibus, udeite, lilia plenis. Asterisco 1. Dante compara os 7 candelabros com as 7 estrelas do setentrião da Ursa Maior. Os 7 candelabros, símbolos dos dons do Espírito Santo, no setentrião do Empírio, um primeiro céu criado, guiam a procissão mística tal como o setentrião do mundo, isto é, a Ursa Maior, guia os navegantes ao porto. Asterisco. Já contemplei as rosadas barras da alvorada ruborizarem o nascer do dia enquanto um trecho do céu em puro azul, sem nenhum vapor, deixa o sol surgir envolto em névoa para que o homem possa encarar-lhe o natural fulgor. De igual modo, nuvem de flores, erguida por mãos de anjos, subia do carro e para ele retornava mansamente. Através de tal nuvem floral, por sobre o branco véu, vislumbrei sob coroa de ramos de oliveira formosa dama envolta em manto verde, trajando vestes cor de chama viva. Por um longo tempo, meu espírito, ignorando esse tipo de encantamento, arrebatado e pasmo recolheu-se ante a visão divina. Sem que meus olhos lhe pudessem reconhecer as feições, meu espírito sentiu, mercê da força oculta nele deixada por amor antigo, sua profunda influência. Vi que estava de novo sob o império do sentimento que já na puerícia me arrebatara. À esquerda me voltei, com a ansiedade própria do menino ao buscar o regaço materno, sob impulso do medo ou da aflição. Pensava dizer a Virgílio, em minhas veias não há uma só gota tranquila de sangue, eis que me sinto arder nas chamas do antigo amor. Virgílio, porém, partirá. Virgílio, o Pai Dulcíssimo, Virgílio, a quem eu confiar a salvação. Nem a lembrança de tudo quanto, em tal local, perderá a primeira das mães pôde fazer-me conter as lágrimas, que caíam copiosamente. Dante, não te desesperes por Virgílio ter se ido. Reserva a disposição e as lágrimas para a mais intensa dor. Qual almirante experiente que da proa à popa observa o trabalho da maruja das naus sob seu mando, e a incentiva a proceder com brio, assim fiz correr o olhar pelo lado esquerdo do carro, ao ouvir meu nome que, aqui, tal como pronunciado eu o registro, pela necessidade de ser fiel ao ouvido. Vi a mesma dama que antes vislumbrar em meio do cortejo divinal, quando para quem do rio olhar a mim voltará. Embora trouxesse agora a fronte velada pela cortina de flores e pelos ramos de oliveira gratos a Minerva, pude ver que era a mesma. Com o gesto altivo e o modo soberano dos que reservam as admoestações para o fim do seu discurso, continuou. Teus olhos não te iludem, sim, sou eu, Beatriz. Como ousaste subir até aqui? Não sabes que este lugar se reserva ao homem ditoso? Baixei os olhos para o rio, mas, notando minha imagem refletida na água, volvi-os para a relva, tamanha era a vergonha que me dominara. Se me pareceu que Beatriz falará com o tom severo utilizado pela mãe ao repreender o filho, tal ocorreu porque ao castigo resulta amarga a piedade com que é observado. Calou-se e os anjos cantaram Int, Domine, Speraui, sustendo porém o doce salmo nas palavras pedes meus? Assim como a neve se congela entre as árvores das italianas montanhas, batidas e contraídas pelos ventos da Eslavonia, mas logo se liquefaz ao sopro quente subido do sul e, liquefeita, corre em caudal, por igual modo enregelado permaneci, sem lágrimas e sem suspiros, antes de ouvir o cantar angélico modulando hinos próprios das eternas paragens. Mas ao notar que em seu cantar havia mais compaixão por mim do que se explicitamente houvessem dito, Senhora, por que tanto reprovas? O que parecia paralisado em meu peito subitamente transformou-se em chorar e suspirar. Ela, contudo, ereta na parte esquerda do carro, voltou-se para a direita e falou àquelas piedosas criaturas, respondendo ao canto, vós, que vigiais durante o longo dia que é a eternidade, e a quem o sono ou a noite nada podem esconder, bem conheceis o que sucede no mundo. Se nesse dizer incluo pormenores a vós desnecessários, faço para que bem o entenda esse que chora, a fim de que a sua culpa pela dor seja medida. Não é apenas por efeito de influxo celeste que toda criatura cumpre seu destino, segundo a estrela sob cuja luz nasceu, mas também por efeito da graça divina baixada de tão alto que a sua origem não pode chegar à nossa vista. Esse homem, na meninice, foi ornado de tais graças divinas que, se as tivesse utilizado proveitosamente, poderia ter alcançado a excelência de todas as virtudes. Mas sucede que o mau terreno se faz tão mais danoso e selvagem quanto mais vigorosa for a semente ruim que gera, maligno. Mantive-o por algum tempo, com meu olhar de menina, em trilha amena e segura. Porém, ao encetar o término da segunda idade, deixei a vida terrena e ele, pronto, a outra dedicou-se.
Quando de carne a espírito fui mudada, beleza e virtude em mim cresceram, mas, apesar disso, aos olhos seus fui menos querida. Dirigiu assim os passos por caminho errado, seguindo o que do bem era apenas falsa imagem, enganadora promessa de constância. Em vão, por meio de sonhos, procurei guiá-lo, e em vigílias fiz com que divisasse o verdadeiro bem. Com nada disso se importou. Tão fundo mergulhou no pecado que, para reerguê-lo, não havia senão um remédio: mostrar-lhe as penas que no inferno aguardam as almas danadas. Com tal intenção é que penetrei o mundo dos mortos, e aquele que o guiou até aqui dirigi rogos e prantos. A justiça de Deus estaria ultrajada se ele cruzasse o Letes com a permissão de provar tal linfa restauradora, sem pagar com lágrimas e dores o preço devido. Canto 31. Beatriz continua a repreender duramente Dante, expondo-lhe as fraquezas e os erros. Angustiado ao extremo, o poeta desmaia. Depois, encontra-se diante de Beatriz, fez-se a face com ela, e ela, retirando o véu, lhe sorri. Ó tu, à frente do rio sagrado, continuou a falar-me, com palavras que antes me feriram obliquamente, e agora se voltavam diretamente contra mim: confessa a verdade. É mister que ouvida a acusação se ouça a confissão do culpado. Tão desnorteado fiquei que minha voz nem mesmo pôde chegar aos lábios. Ela aguardou um momento, depois insistiu: que pensas? Responde-me, ainda não fizeste apagar pela água santa as lembranças do passado pecaminoso? Turbação e temor, em porções iguais, impuseram-me um sim, tão inexpressivo, porém, que para entendê-lo seria preciso que os olhos ajudassem os ouvidos. Assim como de arco estendido, a ponto de romper-se a corda, a flecha chega ao alvo mas não tem força para penetrá-lo, estava meu espírito tão angustiado que, rompendo-se minha alma em suspiros e lágrimas, terminei por perder de todo a voz. Ela continuou: se, obediente ao meu desejo, teu propósito foi o de realizar o bem, além do que nada existe a que aspirar se possa, quais os tremendos fossos a transpor, quais as pesadas cadeias que terminaram por tirar-te daquele caminho? Quais os atrativos e os lucros com que os bens mundanos te acenaram a ponto de tê-los abraçado? Um suspiro amargo saiu-me do peito, mal sobrado alento com que lhe falasse, a custo os lábios permitindo que a voz saísse. Chorando, disse eu, deixei-me transviar pelos falsos prazeres mundanos, tão logo te partiste. E ela, se calasses ou negasses a culpa que confessas, maior seria o crime, igualmente claro aquele por quem serás julgado. Mas nesse juízo, quando é da boca do pecador que se ouve a acusação, a alta justiça torna-se mais branda. Contudo, para que teus erros te envergonhem, e a fim de que, no futuro, tais sereias ouvindo, saibas resistir, esquece a razão do prantear e ouve-me, saberás a qual e tão diverso rumo se propunha conduzir-te à minha morte. Jamais a natureza ou o engenho humano exibiram ao teu entendimento algo tão prazeroso quanto a minha formosura, pela morte desfeita. Assim, se comigo se foi para sempre o que era teu prazer maior, como te foi possível que te deixasse seduzir pelos atrativos de outra beleza menor e mortal? Deverias, ao descobrir-se assim tentado elevar aos céus a mente, até a minha condição de eternidade infalível, e não baixar para a comezinha terra o voo da alma, expondo-a a novos pecados, ou por mulheres ou por vaidades momentâneas. O pássaro inexperiente é alvo certo para o caçador, mas uma ave já provada não se deixa apanhar tão facilmente. Quedei-me como um menino que, mudo e com a cabeça baixa, ouve a repreensão materna arrependido, e se confessa culpado. E Beatriz prosseguiu: se apenas ouvindo te sentes magoado, levanta para mim tua barba e provarás dor maior ao fitar-me. Com menor resistência do que a mim em obedecê-la ao robusto carvalho se desraiza ao impacto do frio vento austral, ou do cálido tufão africano. E quando ela disse barba e não rosto, entendi-lhe a ironia. Erguendo enfim os olhos, prontamente me dei conta de que a falange de anjos radiantes não mais lançava flores ao ar. A tímida vista enderecei a Beatriz, voltada a fitar o grifo que, em sua única pessoa, reunia duas naturezas, assim velada, distante, além do rio, pareceu-me ainda mais formosa do que o fora em vida, ela que em vida fora a mais formosa de quantas de formosura tinham fama. Foi então que fundamente me pungiu a urtiga do remorso, isso a ponto de perceber o quão vivamente odiava aquelas coisas que na terra altamente amara, porque haviam me separado de Beatriz. Tal remorso golpeou-me duramente o espírito, perdi os sentidos, apenas tendo ciência do meu estado aquela que o causará. Recobrando a consciência, vi, sobre mim inclinada, a dama que por primeiro eu vira junto ao bosque, a me dizer: agora, apoia-te em mim.
No rio me fez mergulhar até o pescoço, e caminhou à flor da água, arrastando-me junto. Chegando à sagrada margem, oposta àquela da qual partirá, ouvi cantar o asperges-me em tom indescritivelmente suave. Deixando minhas mãos, a formosa dama cingiu-me a fronte e submergiu-me, com o que forçoso foi que eu tragasse água. Assim purificado, conduziu-me ela para onde as 4 outras damas executavam formosa dança, e cada uma delas estreitou-me nos braços. Aqui somos ninfas, no céu estrelas, antes que Beatriz baixasse ao mundo, fomos eleitas para servas dela. Asterisco 1. Beatriz fita em adoração o grifo, que representava a natureza humana e divina de Jesus Cristo. Asterisco. Vamos levar-te até onde possas fitar os olhos seus, mas antes é necessário que o teu próprio olhar seja preparado para suportar tão poderoso lume. Isso farão 3 altas damas cuja virtude é mais alta do que a nossa. Tal disseram em ritmo de cantiga, e, depois, ante o grifo me conduziram. Ali, voltada para nós, estava Beatriz. Aconselharam-me as que me guiavam: observa com toda atenção os seus olhos, embora fites as esmeraldas que contra ti já atiraram dardos de amor. 1000 desejos, mais ardentes do que chama, prenderam os meus aos seus luzentes olhos, insistentes na adoração ao grifo. Como o sol refletido em espelho, na fera eu vi a natureza dupla, ora divina, ora humana. Imagina, leitor, meu pasmo ao constatar que o grifo não mudava de aspecto, ao passo que a sua imagem reflexa continuamente se alterava. Entre prazer e espanto eu gozava daquele manjar espiritual que, ao tempo que sacia faz aumentar a vontade de fruí-lo, quando, demonstrando pertencerem à mais alta ordem celeste, as 3 damas, mencionadas, adiantaram-se, cantando em ritmo angelical: volve, ó Beatriz, volve teus santos olhos ao servo fiel que para te ver tantos passos caminhou. Concede-nos a graça de para ele desvelar teu rosto, a fim de que divise, por segunda vez, a formosura que trazes oculta. O resplendor de viva luz eterna vem a cantar quem pálido se tornou a sombra do Parnaso ou bebeu inspiração em sua fonte, e transtornado ficará esse poeta se tentar descrever qual te apresentaste, ó Beatriz, quando, já sem véu, na bela enquadratura do céu, ao ar expuseste a face. Canto 32. Recomeça a marcha a procissão dos 7 candelabros, chega a uma árvore enorme, e o grifo prende nela seu carro. O poeta adormece, ao acordar, vê Beatriz sentada sob a árvore, ao lado do carro. Eu tinha os olhos tão fixos e absortos, tão ocupados em saciar o santo anseio de 10 anos que em mim ficaram anulados os outros sentidos. Seu sorriso me atraía tanto que meus olhos pareciam reclusos entre muralhas levantadas pelos encantos antigos. Mas eis-me forçado a desviá-los para a esquerda, para ouvir o que diziam as 3 divinas damas: observa com atenção. Provei então a incapacidade de firmar a vista conhecida por quem é golpeado por raio de sol. Mas quando a luz ali reinante pude acomodar novamente os olhos, notei que para a direita volvia a celestial falange, marchando à frente os 7 candelabros e o sol flamante. Qual evoluir de esquadrões que, antes de iniciar a marcha coletiva, erguem o estandarte e em pós dele seguem quando a frente da formação inclina-se para nova direção, assim agiu a milícia celeste, desfilando, em marcha, antes de que o santo carro principiasse a se mover. Para junto das rodas voltaram as damas e o grifo fez rodar o sacro lenho, em manobra tão delicada que, em meio ao movimento, nem mesmo uma pena foi agitada. Asterisco 1. Beatriz falecer em 1290, e o encontro celeste se dera supostamente em 1300. Asterisco. Aquela que me arrastara pelo rio, Estácio e eu seguíamos, acompanhando a roda pelo lado em que era menor a órbita descrita pelo adiantar-se do carro. Assim avançávamos pela floresta tornada erma por culpa daquela que deu crédito às falas da serpente, cada um de nós regulando os passos pelo divino cântico. Havíamos caminhado distância talvez igual a 3 vezes um tiro de flecha quando Beatriz desceu do carro. A grei inteira exclamou: Adão, caminhando em direção à planta despojada por inteiro de flores e sem folhas em qualquer dos ramos. 2. Sua fronde mais se dilatava à medida que subia, prodígio capaz de causar espécie aos próprios índios afeitos às árvores gigantescas. Feliz de ti, ó grifo, que isento de culpa não provaste desse tronco, agradável ao gosto, porém causa intestina de cruéis tormentos, cantou a procissão inteira, disposta em torno do tronco assaz robusto. O grifo respondeu: assim, para sempre, se faz justiça. E ao carro que conduzira pela floresta ele tornou, para trazê-lo ao pé do tronco despojado. E tronco e carro fez que estivessem unidos.
Quando, depois do luminoso signo dos peixes, o astro-rei brilha dardejante sobre as terrenas plantas, eis que, túrgidas, elas se renovam, ganhando novo esmalte, e tal maravilha ocorre tão rápido que o sol ainda não entrou no campo de outro signo. Foi assim que subitamente floresceu aquela árvore seca, desfolhada, exibindo cores vivas entre o rosa e o violeta. Não entendi, nem jamais em outra parte ouvi cantar o cântico entoado então, jamais também por outro alguém ouvido. Asterisco 2, trata-se da árvore do bem e do mal asterisco. Se pudesse descrever como foi que se fecharam os olhos do impiedoso Argus ao doce canto de Sírinx, sono pelo qual pagou alto preço aí, então, qual pintor que trabalha copiando de modelo, eu descreveria como sucedeu que adormeci. Mas isso deixo a quem melhor possa fazê-lo e passo ao momento em que despertei, sacudido por fulgor intenso que rompia o véu do sono, e por forte chamamento, desperta, que fazes? Como, a ver as flores da macieira, cujo pomo delicioso é sempre cobiçado pelos anjos nas bodas eternas do céu, João, Pedro e Tiago foram levados e depois da prostração reanimaram-se ao brado desse que rompeu sonos ainda mais profundos do que o meu, e tendo-se reanimado, aperceberam-se de que fora diminuída a companhia em que antes se encontravam, estando ausentes Elias e Moisés, do mesmo passo em que na túnica do mestre as cores haviam mudado, assim eu, ao despertar sob os resplendores de forte luz, vi a dama que já me fora guia à margem do rio, sobre as flores e a relva. Ela estava próxima. Desconcertado, perguntei-lhe, onde está Beatriz? Respondeu-me, podes ver como se acomodou sobre as raízes da planta rediviva, observa a companhia que a circunda. Seguindo o grifo, todos os outros subiram ao céu, ao som dos cânticos mais lindos. Não sei dizer se ela continuou falando, pois tinha ante meus olhos aquela que era objeto da minha atenção inteira. Sobre o solo bendito tomara assento, sozinha, como se designada para guardar o carro atado ao tronco. Circundavam-na 7 ninfas, tendo suspensos das mãos esses lumes que dos piores ventos, o aquilão ou o austro, atrevem-se a zombar. Por curto tempo habitarás esta selva. Irás, depois, comigo, à morada eterna, essa Roma em função da qual Cristo é romano. Por isso, em benefício do mundo que persiste no erro, fita o carro com atenção, e tudo quanto observares descreve em detalhes ao retornar à terra. Assim falou Beatriz e havendo posto a seus pés o entendimento e o querer, para o carro voltei os olhos. Jamais com maior velocidade, arremessado dos confins imotos, algum raio desfez a espessa nuvem de chuva carregada, como, surgindo em meio à ramagem, fendendo a fronde, derrubando flores e folhas, surgiu a águia feroz. Com tamanho impulso abaurou o carro que este adernou, qual nave batida a estibordo e a bombordo pelo vento e pelas ondas. Em seguida, uma raposa, ou 3, precipitou-se para dentro do carro, indicando estar há muito sem alimentar-se. Minha dama, porém, fê-la fugir com velocidade igual à magreza extrema. Depois, vindo por onde descera pouco antes, vi retornar a águia, deixando no estrado do carro boa parte de suas penas. Qual parte o clamor de coração ferido, ouvi baixar do céu um triste lamento, ó minha barca, carga bem ruim levas agora. Pareceu-me então que a terra se abria por entre as rodas, dela surgindo o dragão a aferrar com a comprida cauda o carro sagrado transfixando-o. Logo, o dragão, com a cauda em retirada, arrancou o fundo do carro e se foi, coleando, malévolo sempre. O que restou do carro lembrava a terra fértil que se veste de erva, coberto da plumagem da águia, talvez ali semeada com intenção honesta e pura. Assim, também, o timão e as rodas. E tudo acontecerá em tempo menor do que o exigido pela boca para exalar suspiro. Asterisco 3. A águia simboliza o Império Romano, responsável por duras perseguições à Igreja. A raposa simboliza as heresias que ameaçaram a unidade da Igreja, nos seus primórdios. Asterisco. Do santo lenho assim mudado brotavam cabeças nos vários ângulos, uma de cada lado e 3 pelo timão. As primeiras tinham cornos iguais aos de boi, as demais, apenas um chifre. Monstros iguais jamais se viram. Ereta, qual rocha saliente em alto monte, sentada sobre o carro, vi então nua meretriz, os lascivos olhos girando à volta. Como pretendendo, sozinho, possuí-la, à sua retaguarda postava-se um gigante, e os dois se beijavam, 4. Contudo, notando que em mim ela pusera os olhos cobiçosos, passou a espancá-la com violência.
Depois, tomado de suspeitas e incendido pela ira, desprendeu o monstro e o conduziu para o bosque tão depressa que logo aos meus olhos se ocultaram a besta e a prostituta. Asterisco 4. O gigante é o rei Filipe, o Belo, ou toda a casa de França, ora amiga ora inimiga da Cúria Romana, a qual buscava silenciar mediante benefícios. Canto 33. Beatriz vaticina o surgimento de um líder que porá fim à desordem política e espiritual. Matelda conduz Dante ao rio Eunoé, o rio da boa memória, onde o mergulha, assim purificado, ele poderá subir ao paraíso. Deus, o enerungentes, alternando 3 ou 4 vozes, as ninfas suavemente salmodiavam, lacrimejando. Beatriz ouvia, e era tanta sua dor que pouco mais do que ela, junto à cruz, Maria mostrou sofrer. Mas logo que as outras virgens lhe deram oportunidade para falar, pondo-se ereta, afogueada pelo ardor, disse-lhes: Modicum, e non idebitis-me, eiterum, irmãs caríssimas, modicum e vos idebitis-me. 2. Em seguida, fazendo-se preceder pelas 7 virgens, acenou a mim, a Matilde e ao poeta que restara, era um sinal para que a seguíssemos. Caminhamos com disposição e, acredito, 10 passos não avançáramos quando seus olhos os meus encontraram, e com voz tranquila disse: Apressa-te, para que possas facilmente entender se me dispuser a falar contigo. Segui suas recomendações, e ela continuou: Irmão, por que não tomas a iniciativa de fazer perguntas, caminhando ao meu lado? Senti-me como aquele que, alimentando por seus superiores respeito extremo e devendo falar diante deles, não consegue dar clareza e ritmo às palavras. Asterisco 1. Neste trecho do Salmo 78, Davi lamenta a profanação do templo. 2. Evangelho de São João, 16:16. Asterisco. Assim, foi truncando o falar que principiei: Conheceis, Senhora, tudo quanto desejo perguntar e também que vos é dado esclarecer-me. E ela me disse: Deixa de lado o receio e a vergonha, de hora em diante, deixa de falar como quem sonha. Que o carro profanado há pouco pelo dragão já não está, como foi ofendido. E o criminoso saberá que a justiça divina nenhuma sopa se sobrepõe. 3. Não há de ficar por todo o tempo sem herdeiros a águia que o carro cobriu com as suas penas, fazendo-se antes monstro e depois presa. Com os olhos no futuro, percebo que anunciam as mais próximas estrelas sem que sombras ou obstáculos prejudiquem a visão do porvir. 500, 10:05 virá, enviado por Deus, a fim de trucidar a ladra e o gigante seu cúmplice. 4. É provável que não me compreendas perfeitamente, pois o obscuro é próprio das profecias, tal como sucedeu com Temis e a Esfinge. Os fatos, contudo, farão com que venhas a me dar razão, quais Laiade. 5. Eles resolverão este enigma, sem causar dano ao trigo e ao gado. Atenta bem ao que te disse, tais quais de mim as ouves, repete estas palavras aos vivos cujo viver é corrida sem detença rumo à morte. Mas toma cuidado, para que estas palavras, mais tarde, escrevendo, recordes que aflitamente viste esta árvore por 2 vezes agredida. E adverte que todo aquele que a destrói ou mutila comete ofensa a Deus, com sério crime, pois foi para sua glória que ele a criou. Asterisco 3. E isto é, o culpado seria inevitavelmente punido. Segundo uma crendice toscara, o assassino que durante 9 dias tomasse sopa sobre a tumba de sua vítima nenhuma vingança teria a temer. 4. DXV 500, 10:05. É anagrama de Deus, líder, imperador. 5. Édipo, o herói que solucionou o enigma proposto pela Esfinge. Asterisco. Por haver mordido uma de suas frutas, por mais de 5.000 anos ardeu a primeira das almas, sofrendo e esperando pela vinda de aquele que sobre si tomou todos os pecados. Em sonolência trazes o espírito se não consegues atinar com as razões de ser a copa dessa árvore mais larga à medida que se alteia. E se o prazer dos pensamentos vãos, quais as águas do rio Elza, não te tivesse obscurecido a visão da árvore como fez com Píramo sumo da moreira, entenderias por que a justiça divina proibiu o acesso à árvore. Mas trazes o entendimento afeito ao pecado. Assim, não alcanças entender os meus conceitos, que te ofuscam. Quero, pois, que os leves incisos na alma por sinal sensível, como as palmas com que o peregrino orna o seu bordão. Tornei-lhe eu, como o sinete imprime sobre a cera a figura de seu cunho, assim está o vosso dizer perpetuado em mim. Mas por que é que sempre escapam a meu entendimento as vossas palavras? Respondeu: é para que notes a falsidade da doutrina que orientou o teu modo de vida, tornando-te incapaz de compreender-me, a mim que somente a verdade exponho.
Tão distante corre o caminho que seguiste da vereda reta que conduz a Deus, quanto o céu está remoto do ponto em que mais alto a terra se levanta. Observei, por minha vez, não me lembro haver jamais me furtado às vossas leis. Quanto a isso, nenhum remorso trago na consciência. É bem possível que hajas tal coisa esquecido, retorquiu a sorrir. Observa que ainda há pouco bebeste da água do Letes. E se à vista do fumo se pode depreender a existência de fogo, o teu esquecimento demonstra que teu desejo se perdeu no erro. De agora em diante, porém, mais claras serão as minhas palavras para ti. Com brilho mais intenso e passo mais vagaroso, o sol já atingira o meridiano que divide ao meio os climas diferentes, quando fez alto o grupo das 7 damas, segundo procede o guia avançado, ao deparar à frente novidade ou prenúncio dela. Tratava-se do limiar de sítio com bem pouca sombra, semelhante aos bosques de verdes ramos e troncos negros que ornam as frias espaldas alpinas. Pareceu-me que diante delas surgiram, oriundos de fonte única, o Tigre e o Eufrates, separando-se a custo, como amigos muito próximos. Ó luz, ó glória da raça humana! Que água é essa que aí conjunta nasce e se separa? E ela, pede a Matelda que te dê a explicação. A formosa dama, com o tom próprio de quem se quer escusar de culpa, disse, esta e outras coisas já lhe expliquei e estou segura de que as águas do Letes não o podiam fazer esquecê-las. Beatriz então disse, quem sabe, desusado interesse por maravilhas de maior expressão obscureceram-lhe a mente e os olhos. Eis eu Noé a deslizar. Leva o para ali, tal como se costuma fazer, mergulha-o, reanimando a virtude obnubilada. Alma gentil que a obediência jamais se furta, antes tornando sua vontade alheia, desde que por simples sinal isso lhe solicite, Matelda conduziu-me para junto de Estácio, dizendo-lhe com majestade, vem com ele. Se eu dispusesse, ó leitor, de mais espaço para meu escrito, dedicaria trecho especial ao doce gozar então fruído. Entretanto, estando preenchidas as páginas destinadas a esta parte do poema, a arte poética não me permite ir além. Assim, emergi daquela santíssima água, purificado como as plantas que ganham nova floração, e pronto para alçar-me às estrelas.